enquanto ele vem para cá, eu gostaria de falar alguma coisa sobre ele. Dr. Wilson Paroski é natural de Cianorte, no estado do Paraná. Ele é professor, aliás, ele se formou em teologia. Aliás, ele se formou em teologia em 1983, ou iniciou em 83? Se formou em 1983. Ele começou como pastor distrital no estado de Santa Catarina, depois se tornou redator da Casa Publicadora Brasileira, e ali atuou por um ano, e depois começou a atuar no Seminário Adventista de Teologia, mais conhecido como SALT, e começou em 1987, e aqui no Brasil atuou até 2017, portanto, 31 anos formando pastores para a Igreja Adventista. E agora, desde 2018, ele atua no Seminário Adventista de Teologia que há ali nos Estados Unidos, no Southern Adventist University, e já está ali há 4 anos. Portanto, são 35 anos atuando na sala de aula. O Dr. Paroski, ele fez um doutorado pela Andrews, concluiu em 2003, e também fez um pós-doutorado pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha, em 2011. Também é autor de inúmeros artigos e também alguns livros, e esses materiais foram publicados em português, inglês, espanhol e também em alemão. Já publicou diversos livros, também, como já disse, em várias línguas, Brasil também, na Argentina, também recebeu ali a sua publicação. Nós temos, assim, a alegria de dizer que, e ter a distinção de que ele é o primeiro brasileiro autor de uma lição de escola sabatina, e vocês vão se recordar que o terceiro trimestre de 2018 foi a lição de Atos, escrita pelo Dr. Paroski. Ele já escreveu 2 comentários bíblicos, um de João e outro de Tito, que será publicado muito em breve. Acho que nos Estados Unidos já está praticamente circulando, e esperamos que esse material seja aqui publicado no Brasil também. Alguns outros livros, que alguns vão se lembrar, um livro da Casa Publicadora Brasileira, Só Jesus, autoria do Dr. Paroski. Escreveu alguns livros que foram publicados por outras editoras, um deles importante, Crítica Textual, é um livro da área de teologia. Também comentário do livro de Atos, que acompanhou a lição da Escola Sabatina, e além de livros já publicados na Europa e nos Estados Unidos, como já disse, o Evangelho de João é um deles. Bom, ele também tem uma família, né? Além de tudo isso, tem uma família. Ele é casado com a professora Eliane, que atuou como professora no NASP por muitos anos. Tem 2 filhas, a Kelde, que, curiosamente, também faz doutorado em Novo Testamento lá nos Estados Unidos. A filha Kaylin, ela é uma poliglota, porque ela, além de falar muito bem a língua materna, o português, ela também fala inglês, espanhol, alemão, e alguém disse que a vida é curta para aprender o alemão. E ela já aprendeu e fala, e inclusive auxilia, atua na Casa Publicadora Brasileira, ajudando na tradução, não só de literatura denominacional, mas especialmente nos materiais didáticos da Casa Publicadora. E ela é casada com um pastor Gabriel Saura, que inclusive atua aqui na Associação Paulistana. Bom, mas é uma alegria imensa recebê-lo e que Deus o use nesse momento. Muito bem-vindo ao Concílio de Pastores e Ancianato da Associação Paulistana. Obrigado, pastor La Roca. Minha saudação a todos. Bom dia aos que estão aqui, bom dia aos que estão nos acompanhando pela internet. É uma alegria e uma honra muito grande estar, mais uma vez, num evento da Associação Paulistana. Tenho amigos aqui, tenho ex-alunos aqui, e é uma alegria estar com vocês neste momento, neste concílio especial. Gostaríamos de estar de forma presencial.
gostaríamos de estar todos juntos no mesmo ambiente, mas ainda estamos às voltas com esse vírus miserável aí que tem atrapalhado a nossa vida. Esperamos que em breve a vida volte ao normal. A igreja volte à sua dinâmica normal, que tão bem nos faz, tão bom é estarmos juntos, louvarmos a Deus e estudarmos a sua palavra. Pastor Larroca não precisava ter dito nem um terço do que ele falou. Bastava dizer que eu sou um pastor. E eu amo ser professor. Deus tem me dado oportunidade de atuar no ensino durante praticamente minha vida toda. E são momentos como este, em que eu posso me dirigir a membros, a pastores, anciãos, líderes. São momentos como este que realmente preenchem aquele lado ministerial da vocação, da atuação. Ao tentarmos definir o tópico para estas palestras, pensamos, juntamente com o pastor Larroca, falar sobre a autoridade da palavra de Deus, autoridade das Escrituras. A Igreja Adventista vive um momento conturbado. Já tivemos vários. Vivemos um agora. Passamos por alguma turbulência. Existem vários tipos de desafios. Um deles tem que ver com a própria identidade adventista, interpretação profética, questões relacionadas à criação, evolução, a importância da doutrina. A importância da doutrina. Existem muitas pessoas dizendo, doutrina divide, Cristo une. Por que doutrina? Questões morais, contrárias à palavra de Deus, novas opções sexuais que nos surpreendem a cada dia, questões relacionadas ao juízo investigativo, do santuário. Mas seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade, na base de tudo está um ponto muito simples: a autoridade da Bíblia. A autoridade da Bíblia. Qual é o papel da Bíblia na vida religiosa do cristão? É a Bíblia autoritativa ou não? Se ela tem autoridade, que tipo de autoridade? A Bíblia não é apenas um livro antigo? Como tantos outros livros antigos, não deve ser interpretada como qualquer outro livro antigo. Existem partes da Bíblia que são mais inspiradas que outras. Algumas pessoas têm dado ênfase a livros, a partes da Bíblia, como se houvesse um cânon dentro do cânon. Outros têm dito que a Bíblia é historicamente, culturalmente condicionada. Portanto, aquilo que a Bíblia diz não se aplica diretamente a nós hoje. Foi dito num contexto antigo, diferente, outra cultura. Tem a Bíblia real relevância e aplicabilidade para os nossos dias? Não deriva a nossa autoridade, nossa mensagem de Jesus apenas? Precisamos ainda de um livro além de Jesus? Estas são algumas das questões com as quais nos debatemos. Não apenas a Igreja Adventista, outras, mas nós também não estamos isentos ou imunes a esse tipo de problema. Nesta primeira palestra, eu gostaria de falar um pouco sobre a autoridade da Bíblia. Sobre o que repousa a autoridade da Bíblia? A autoridade da Bíblia repousa sobre dois fatores. Gostaria que você tivesse a sua Bíblia com você. Nós vamos ler vários textos bíblicos. Pastor Ronaldo, poderia me alcançar a minha Bíblia, por favor? Acabou ficando lá. Obrigado. Nós vamos ler e estudar vários textos bíblicos nesta manhã. A autoridade da Bíblia repousa sobre dois fatores. O primeiro deles é sua origem divina.
A Bíblia é de origem divina. A Bíblia se nos apresenta como sendo a palavra de Deus. Se eu lhes perguntar o que é a Bíblia, talvez a definição mais simples seja exatamente esta: a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia reivindica ser de origem divina e ser totalmente inspirada por Deus. A Bíblia faz essa reivindicação. Eu quero lhe dar alguns dados. Por exemplo, nós encontramos a expressão "assim diz o Senhor" 361 vezes na Bíblia. 361 vezes, assim diz o Senhor. A expressão diz o Senhor 445 vezes. A expressão palavra, em contextos que significa palavra de Deus, 540 vezes. 540 vezes. Se referindo a mandamentos, profecia, exortações, 540 vezes. Os profetas reivindicam haver escrito aquilo que Deus lhes dissera. Vamos ler um ou outro texto. Êxodo, capítulo 17, versículo 14, começando por Moisés. Êxodo, capítulo 17, versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro. Repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Ameleque de debaixo do céu. Escreve isso, repete a Josué. Vamos ao capítulo 24. Capítulo 24, versículo 4. Então Moisés escreveu. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Todas as palavras do Senhor. Nós poderíamos ir para Josué, capítulo 24, versículo 26. Josué, capítulo 24, versículo 26. Nós vamos encontrar a mesma ideia, o mesmo conceito. Josué 24, 26. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Josué escreveu. Jeremias, capítulo 30, versículo 2. Jeremias, Deus falou, escreve, e Jeremias escreveu. Através de todo o Antigo Testamento, Deus fala, Deus revela, e Ele pede para que seus servos escrevam, registrem aquilo que eles ouvem, veem, aprendem, por meio das revelações divinas. E tanto os profetas, quanto os destinatários das mensagens, acreditavam que aquelas mensagens eram divinas. Eles tinham esta consciência de que aquilo que eles haviam recebido era de Deus. E aquilo que eles estavam passando adiante era de Deus. E as pessoas que recebiam essas mensagens sabiam que aquela mensagem era de Deus. Existem algumas definições um pouco conflitantes acerca do que é a Bíblia. Eu já disse para vocês, não é? Se nós fôssemos dizer de forma muito simples o que é a Bíblia, nós teríamos que dizer: a Bíblia é a palavra de Deus. Mas há algumas pessoas que dizem: a Bíblia contém a palavra de Deus. E há outras pessoas que dizem que a Bíblia se torna a palavra de Deus. Afinal de contas, a Bíblia é, contém ou se torna a palavra de Deus? Antes que você responda a esta pergunta, deixa eu explicar o conceito do contém e do se torna. Por detrás desta afirmação de que a Bíblia contém a palavra de Deus, existe a ideia de que nem tudo na Bíblia é aplicável para nós. Só partes da Bíblia são aplicáveis. Então, não é correto eu dizer a Bíblia é.
o melhor seria dizer a Bíblia contém. A Bíblia contém. E se nós formos honestos, sinceros, nós vamos admitir que na Bíblia nós encontramos palavras divinas, palavras vindas dos seus servos, os profetas, nós encontramos palavras de pessoas más, pessoas ímpias, encontramos palavras dos demônios, os anjos maus, encontramos palavras do próprio Satanás. Não seria melhor, então, dizermos a Bíblia contém a palavra de Deus? Não. E a razão é muito simples. Em primeiro lugar, quem inicia o processo é Deus. Não é um profeta que um dia acorda de bom humor, olha para o céu e falou: hoje eu vou escrever um livro para a Bíblia. Sobre o que eu vou escrever? Vamos ver, eu tenho essa opção, tenho aquela opção, isso, eu vou escrever sobre isto. Não, a Bíblia diz que não foi assim. A Bíblia diz que Deus escolheu, Deus inspirou. Em outras palavras, a iniciativa é divina. Este é o primeiro ponto, a iniciativa é divina. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Nada na Bíblia é de particular. A palavra ali pode significar também impulso, iniciativa, além de interpretação, elucidação. Tudo que está ali cumpre um propósito divino. E esse seria exatamente o segundo ponto. Tudo que está ali cumpre um propósito divino. Então, mesmo que a Bíblia contenha expressões de homens ímpios, ou até mesmo do inimigo de Deus, tudo que está ali cumpre um propósito divino. E é por isso que é correto afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus. A partir do momento que nós falamos a Bíblia contém a palavra de Deus, nós estamos abrindo as portas para pessoas começarem, não, isso aqui é humano, isso não é divino. Portanto, isso não tem relevância para nós hoje, isso não se aplica para nós hoje. Quando, na verdade, a iniciativa foi divina e tudo que está ali cumpre um propósito divino. O outro conceito de que a Bíblia se torna a palavra de Deus, por detrás desse conceito está a seguinte ideia: não, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia foi escrita por seres humanos. Mas quando eu leio a Bíblia, eu sou inspirado pela Bíblia, e é neste momento que a Bíblia então se torna a palavra de Deus e ela me leva a uma comunhão com Deus. Agora, se a Bíblia se torna a palavra de Deus à medida em que ela nos inspira a nos aproximarmos de Deus, então, e o que fazer das declarações explícitas, dos mandamentos, das doutrinas que nós encontramos? Não, tudo isso é relevante, é irrelevante. Porque o mais importante é eu ter uma relação com Deus. Então, a Bíblia se torna a palavra de Deus à medida que ela me inspira a ter a minha própria relação com Deus. E aí não nos admira o que nós encontramos por aí afora, não é? Pessoas, não, para mim Deus é assim, para mim doutrina é isso, para mim... É como se cada um agora fosse revestido de autoridade. Por quê? Porque a Bíblia não é. A Bíblia só me inspira. É nesse contexto que nós estamos vivendo, com ideias assim, e nós temos que enfatizar aquilo que a Bíblia de fato é. A iniciativa é divina. E tudo que está ali cumpre um propósito divino. A Bíblia tem uma dimensão humana, nós não podemos negar isto. A Bíblia tem uma dimensão humana. As palavras que nós encontramos na Bíblia são palavras humanas. Voltando de novo a 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, Pedro diz, homens santos falaram, movidos pelo Espírito Santo. Quem que falou?
Os homens. Deus tomou a iniciativa, Deus revelou a mensagem, mas quem escreveu essa mensagem foram os homens. Foram os homens santos que falaram. E aqui talvez nós devêssemos recapitular um pouquinho o conceito de inspiração. A inspiração não atua nas palavras humanas. Deus não dita suas mensagens. Deus inspira pensamentos. A mensagem é comunicada por Deus na mente do profeta. E então o profeta se assenta e escreve em suas palavras. As palavras bíblicas são palavras humanas. Vocês estão me entendendo o que eu quero dizer, não é? A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é inspirada por Deus, tudo que está ali cumpre um propósito divino, mas a linguagem que nós encontramos aqui é uma linguagem humana. A senhora White, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, ela é muito clara. Ela fala que Deus, como escritor, não se acha revelado ou representado na Bíblia. Ela usa essa expressão. Deus, como escritor, não se acha representado na Bíblia. E ela também fala que a linguagem bíblica tem que ser humana, porque ideias ou uma linguagem divina não seria compreendida por seres limitados. Então, o mecanismo a dinâmica da inspiração respeita a liberdade do profeta e sua própria linguagem. E é por isso que nós encontramos livros na Bíblia que são mais fáceis de entender e livros que são mais difíceis de entender. A linguagem humana é preservada, a personalidade do profeta é preservada. Personalidade do profeta. Nós vamos para Jeremias. Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Por quê? Porque ele está reclamando o tempo inteiro. Só reclama Jeremias. Não eu, Senhor, por favor, escolha outro. Esse povo é um povo duro, teimoso. Escolha outro, eu não quero ir. Reclama o tempo inteiro. Dei uma olhadinha em João, nas suas cartas. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. É o idoso apóstolo, já com quase 90, 100 anos. Filhinhos, estas coisas vos escrevo. Dei uma olhada em João Batista. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Um é mais agressivo, o outro é mais paternalista, um é mais chorão, mais emotivo, o outro não é tanto, é mais fleumático. Então, a Bíblia tem uma dimensão humana. E é exatamente nessa dimensão humana que ela pode ser compreendida. Então, a Bíblia é a palavra de Deus por veículos humanos. E é nesta união. O que era Jesus? Jesus era Deus num veículo humano, num corpo humano, numa natureza humana. A Bíblia segue o mesmo padrão. A Bíblia segue o mesmo padrão. Porque a Bíblia tem uma linguagem humana, ela apresenta algumas limitações, porque a linguagem, tudo aquilo que é humano, é imperfeito e é limitado. Por exemplo, não existe uma palavra para cada ideia. Não existe uma palavra para cada ideia. Em todas as línguas é assim. Uma mesma palavra pode ter diferentes significados. Por quê? Porque não há uma palavra para cada ideia diferente. E isso, às vezes, é motivo de confusão. Na Bíblia, por exemplo, a palavra lei, ou em Paulo, a palavra lei nos escritos de Paulo, tem 7 diferentes significados. 7 diferentes significados. E aí, isso nos traz algumas dificuldades na hora de interpretar. O que Paulo quer dizer com lei aqui? São os 10 mandamentos ou é só uma força quando ele fala, por exemplo, da lei do pecado? A lei do pecado. Então,
Não é muito fácil, às vezes, embora Deus tenha que dar sua mensagem em linguagem humana para ser compreendida, a linguagem humana é limitada e ela pode ser um fator de dificuldade na hora de interpretar a Bíblia. Eu estou destacando este aspecto humano da Bíblia. A própria compreensão do profeta, a mente do profeta. Qual é o autor neotestamentário mais difícil de entender? A maioria vai dizer Paulo. Paulo. E nós não estamos sozinhos ao pensar que foi Paulo. Segundo Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, Pedro diz assim, o nosso amado irmão Paulo, que fala conforme a sabedoria que lhe foi dada. Há coisas difíceis de entender nas suas epístolas. Pedro, um apóstolo, inspirado. Há coisas difíceis de entender nas suas epístolas. E aí ele segue dizendo que os indoutos e ignorantes torcem, deturpam para a sua própria perdição. Então, embora haja coisas difíceis de entender na Bíblia, é possível interpretar estas coisas difíceis de modo correto, desde que usemos corretos princípios de interpretação corretos, saudáveis. Deus também se utiliza das experiências de vida. Eu já mencionei de Jeremias, o profeta chorão. Paulo escreve suas cartas durante o seu ministério. Às vezes ele está na estrada, viajando, às vezes ele está numa prisão, e tudo isso deixa sua marca naquilo que Paulo escreve. Tudo deixa sua marca. Vamos ler 2 Timóteo, não precisa abrir, mas leiam 2 Timóteo, quando Paulo está na prisão e ele sabe que ele será executado. Vejam como a experiência de Paulo ajuda a moldar aquilo que ele escreve em Timóteo. A própria experiência de vida de Paulo ajuda a moldar aquilo que ele escreve. Então, não há nenhuma dúvida de que a Bíblia foi dada em linguagem humana. Não há nenhuma dúvida de que existe diferentes graus de compreensão, de sabedoria no veículo humano utilizado por Deus, que as experiências de vida dos profetas estão ali evidentes, claramente apresentadas. Agora, isso não significa que a Bíblia seja humana. Isso não significa que a Bíblia seja culturalmente condicionada. Deus pode usar um Paulo preso, um Paulo livre, um Paulo prestes a ser executado, um Jeremias com medo de tudo e de todos. Deus pode utilizar, mas a mensagem divina transcende esta experiência, transcende aquele momento, transcende aquela cultura. Aqueles que acusam a Bíblia de ser culturalmente condicionada, na verdade, são pessoas que estão buscando ganchos para pendurar a sua incredulidade. Existem algumas pessoas que dizem que o livro sagrado deles foi encontrado em tábuas de ouro, escritos traduzidos por um anjo, encontrados numa caverna. Vocês sabem do que eu estou falando? Muito bem. Se a Bíblia tivesse chegado assim para nós, aqueles que procuram ganchos para pendurar as suas críticas diriam, não, a Bíblia carece da realidade humana. A Bíblia não tem as marcas da história, da experiência humana. Ela não pode responder às questões humanas, porque ela não veio por canais humanos. Em outras palavras, quem quer criticar, vai criticar de um jeito ou de outro. Deus escolheu revelar sua palavra por veículos humanos, por meio de processos históricos reais, naturais. Por quê? Porque a Bíblia veio para responder questões referentes à vida humana. Não apenas questões teóricas, mas questões práticas. E é justamente nessa identificação da Bíblia com a experiência humana, a identificação dos escritores com a experiência humana, que torna a Bíblia relevante para nós hoje, ou mais relevante ainda. A Bíblia foi revelada no contexto de uma cultura, sim, no contexto de uma cultura,
Mas aquilo que está revelado na Bíblia não é ditado pela cultura. Não está limitado pela cultura. Vocês estão me entendendo? A Bíblia transcende. Eu poderia dar vários exemplos. Nós vamos estudar alguns desses exemplos ao longo desta manhã. Mas a Bíblia se nos apresenta como sendo a palavra de Deus. A palavra de Deus. É isto que ela é. E é assim que nós devemos nos relacionar com elas. Jesus plenamente reconheceu a autoridade das Escrituras de seus dias. Eu quero ler com vocês agora, eu tenho vários textos aqui, mas vamos fazer uma seleção. Vamos para Lucas, capítulo 16. Essa é uma passagem difícil. Vocês conhecem a história? É a história do rico e o mendigo, o rico e Lázaro. Algumas pessoas chamam de parábola. Possivelmente não seja uma parábola. É uma história, um conto que existia nos dias de Jesus. E Jesus se vale deste conto para comunicar uma verdade. Vocês conhecem a história. Havia um mendigo chamado Lázaro e havia um homem rico. Ambos morrem. O homem rico vai para o inferno. Lembrem-se, é apenas uma ilustração, uma história que já existia. Jesus utiliza esta história. E o mendigo morre, Lázaro, e vai para o céu, vai para o seio de Abraão. E aí o rico está sofrendo, e então ele fala com Abraão. Pai Abraão, manda o Lázaro avisar os meus irmãos, eu tenho vários irmãos ainda, para se arrependerem, para não vir também para esse lugar de tormento em que eu estou. E agora vocês vão ver o ponto da história, versículos 29 em diante. Olhem o que Abraão responde. Eles têm o quê? Moisés e os profetas. O que significa essa expressão, Moisés e os profetas? A Bíblia, o Antigo Testamento. Os judeus dividiam o Antigo Testamento em 3 partes. Esta expressão Antigo Testamento não existia nos tempos de Jesus. A expressão Bíblia não existia no tempo de Jesus. As expressões que existiam eram as Escrituras, ou a expressão como os judeus dividiam a Bíblia, o Antigo Testamento. Eles dividiam em lei, os 5 primeiros livros de Moisés, profetas e escritos. Lei, profetas e escritos. Ou Moisés, profetas e escritos. Às vezes eles poderiam falar apenas lei e profetas, Moisés e profetas. Ou às vezes apenas lei, para se referir ao Antigo Testamento como um todo. Não há nenhuma dúvida que aqui Abraão, na história, está se referindo ao Antigo Testamento. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O que Jesus está ensinando aqui? A suficiência das Escrituras. A necessidade e a suficiência das Escrituras. Eles têm as Escrituras. Não, mas se alguém ressuscitar, não. E mais tarde, no ministério de Jesus, alguém chamado Lázaro seria ressuscitado. E isso apenas fez com que os líderes judaicos intensificassem seus esforços para matar a Jesus. É assim mesmo. Quando eu não quero crer, mesmo que um morto ressuscite, isto não vai resolver a minha situação. É uma questão de vontade. Deus respeita a vontade. Deus respeita a individualidade. E o ponto desta história, por mais que seja uma história difícil, é exatamente este: a suficiência das Escrituras. Sua autoridade em assuntos de fé e salvação e sua suficiência.
Vou estudar rapidamente um texto difícil com vocês. No mesmo capítulo, versículo 16. Lucas 16, versículo 16. Jesus falando assim: a lei e os profetas, e eu tenho aqui a revista atualizada, que diz assim: a lei e os profetas vigoraram até João. E muitas pessoas leem esse texto e dizem: está vendo? Antigo Testamento passou. Antigo Testamento passou. Como pode o Antigo Testamento haver passado, se mais tarde, aqui no mesmo capítulo, Jesus diz: eles têm o Antigo Testamento, ouçam-nos. É uma interpretação conflitante, contraditória, não é? Acontece o seguinte, aqui no versículo 16, não há, no texto original de Lucas, não há um verbo. O verbo vigorar não está ali, não há verbo nenhum. Lucas escreveu apenas a lei e os profetas até João. Mas o que Lucas quis dizer? Não falta um verbo? Falta. Um verbo precisa ser suprido. Para fazer sentido, que verbo eu vou suprir? Aí vai depender de como eu encaro as Escrituras. Se eu acho que o Antigo Testamento já passou, já caducou, que verbo eu vou introduzir? Vigoraram. Mas quando nós estamos estudando os evangelhos, nós temos um benefício extraordinário. São 4 evangelhos contando a mesma história. Então, às vezes, a mesma declaração de Jesus aparece em 2, aparece em 3, pode aparecer nos 4 evangelhos. A mesma declaração de Jesus. E se uma aqui parece um pouquinho truncada, eu posso recorrer à mesma declaração que aparece em outro evangelho. E ela vai lançar luz. Vocês estão me entendendo? E essa declaração aqui aparece em Mateus capítulo 11, versículo 13. Essa mesma declaração aparece em Mateus. E qual é o verbo que Mateus usa? Mateus tem um verbo. Mateus tem um verbo. A lei e os profetas profetizaram até João. O verbo está em Mateus. A lei e os profetas profetizaram até João. Não tem nada a ver com vigoraram. O que Jesus está falando, e voltemos para Lucas 16, o que Jesus está falando é o seguinte: a lei e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento, a lei e os profetas profetizaram até que João é esse? João Batista. João Batista foi o último profeta a profetizar o quê? A vinda do Messias. Desde João, nós não estamos mais na fase da profecia, nós estamos em que fase? Do cumprimento. Vamos de novo para Lucas 16. E eu vou substituir o vigoraram por profetizaram, tá? A lei e os profetas profetizaram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho da graça de Deus. É tão simples. É tão simples. E como se isso não bastasse, olhem o versículo 17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Não tem nada de vigoraram, de caducaram, de nada. A ideia é bem expressa em Mateus 11, 13. A lei e os profetas profetizaram até João. E nesse mesmo capítulo, na parábola, na história do rico e do Lázaro, Jesus volta a enfatizar a suficiência e a validade das Escrituras. Queridos, é assim que nós precisamos encarar a Bíblia. A Bíblia tem suas limitações. Por que Lucas não colocou um verbo aqui? Eu não sei por que Lucas não colocou um verbo. Mas não colocou. Todos os manuscritos antigos de Lucas não têm um verbo aqui. Talvez, considerando o momento que ele escreveu, a frase fosse facilmente compreendida. Mas isso cria algumas dificuldades para nós hoje. Mas a verdade é, a Bíblia se nos apresenta como a palavra de Deus, e Jesus reconheceu a validade e a suficiência das Escrituras. Jesus plenamente reconheceu. Quando João Batista iniciou o seu ministério, Lucas capítulo 3, versículo 2, notem uma expressão interessante que nós encontramos aqui, Lucas 3, 2. Vamos ler 1 e 2. Ele começa a localizar
cronologicamente, no 15º ano do reinado de Tibério, Pôncio Pilatos, governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, etc, etc, etc. Versículo 2. Sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João. A mesma expressão que nós encontramos no Antigo Testamento. Veio a palavra de Deus a fulano, a fulano, a fulano. Veio a palavra de Deus a João. Os judeus acreditavam que desde o profeta Malaquias, o Espírito de Deus havia se retirado da terra. Porque o Antigo Testamento estava completo, então eles achavam que o Espírito Santo havia se retirado da terra. Mas o que nós lemos agora em Lucas capítulo 3, versículo 2? O Espírito Santo voltou. Deus voltou a falar. Veio a palavra de Deus a João. Quando vamos para Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, falou-nos agora pelo Filho. Deus voltou a falar. Há uma unidade intrínseca entre o Antigo e o Novo Testamento. O Deus que falou, voltou a falar. O Antigo Testamento é a palavra de Deus, o Novo Testamento é a palavra de Deus. É o mesmo Deus que volta a falar. Algumas pessoas dizem, mas ele voltou a falar pelo Filho. Sim, a Bíblia diz, a ênfase de Hebreus é na supremacia de Cristo. E Hebreus vai comparar Cristo aos anjos, Cristo a Moisés, Cristo aos sacerdotes. A ênfase de Hebreus é na supremacia de Cristo. Mas Hebreus não está dizendo que Deus só falou por meio de Cristo. Lucas 3:2. Veio a palavra de Deus a João. Não há dúvida que Jesus era a palavra de Deus. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez? E a palavra se fez carne. Lucas, capítulo 5, versículo 1. Lucas, capítulo 5. E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir o quê? Lucas 5. Apertar-lhe a multidão para ouvir o quê? A palavra de Deus. Jesus era a palavra de Deus, e sua pregação, sua mensagem era a palavra de Deus. Deus voltou a falar. É o mesmo Deus que volta a falar. E vamos agora para 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. A primeira epístola escrita por Paulo. As epístolas de Paulo estão organizadas por ordem de tamanho, não por ordem cronológica. 1 Tessalonicenses 2, 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, Paulo está falando a sua pregação em Tessalônica, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, e aí ele acrescenta alguma coisa. O que ele diz? Que é de Deus. Que é de Deus. Acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. O Antigo Testamento é a palavra de Deus. No Novo Testamento, o mesmo Deus volta a falar. Ele fala por meio de seu próprio Filho, ele é a palavra de Deus. Jesus pregava, era a palavra de Deus, e quando os apóstolos pregavam sobre Jesus, aquela mensagem era a palavra de Deus. Aquela mensagem era a palavra de Deus. Nós encontramos este conceito através de toda a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Antigo e Novo Testamentos são a palavra de Deus. O segundo ponto, meu tempo já está no fim, vamos passar rapidamente o segundo ponto. Eu falei sobre o que repousa a autoridade bíblica. Primeiro, em sua origem divina, o fato de a Bíblia ser a palavra de Deus. O segundo ponto sobre o qual repousa a autoridade divina é o conceito de cânon. Conceito de cânon. A palavra cânon significa regra, norma, padrão. E esta palavra veio a ser utilizada para a coleção de livros sagrados, do Antigo e do Novo Testamento. Então, nós podemos falar no cânon bíblico, ou cânon do Antigo Testamento, ou
cânon do Novo Testamento. O que significa cânon? Esta coleção de livros. Esta coleção de livros, o cânon bíblico, é aberto ou é fechado? Eu posso acrescentar novos livros a ele? Não, ele é fechado. Ele é fechado. Segundo, quem que definiu que livros fariam parte do cânon? Quem que definiu? Foi a igreja? Se eu falar que foi a igreja, eu tenho um círculo vicioso aqui. A igreja define o que é canônico e agora a igreja segue aquilo. Em outras palavras, a igreja repousa sob sua própria autoridade. A igreja repousa sob sua própria autoridade. E há muitas pessoas por aí afora dizendo, o cânon foi a igreja que estabeleceu. O cânon foi a igreja que estabeleceu, a igreja que separou os livros que deveriam fazer parte e os livros que não deveriam fazer parte. Não foi assim. Não foi assim. Quando a igreja primitiva discutiu sobre o cânon, prestem atenção, ela não impôs nada de novo e nem tirou nada que já estivesse lá, as várias comunidades de crentes. Deixa eu ser mais específico agora. Os concílios eclesiásticos que estudaram, que classificaram os livros canônicos, ocorreram no final do quarto século, em Hipona Régia e Cartago, 393 e 397. O que esses concílios fizeram não foi impor nada de novo às comunidades cristãs, mas apenas codificar o que já era praticado nessas comunidades. E notem alguns critérios utilizados. Para fazer parte do cânon, em primeiro lugar, tem que ter origem apostólica. Se não tem a origem apostólica, esqueça. Segundo lugar, tem de estar em conformidade com a fé, com aquele ensino geral que nós encontramos nas Escrituras e que é ensinado pela igreja. Terceiro, tem de contar ou de ter tido uma aceitação e uso contínuos pela igreja. Então, como pode a igreja definir o que é canônico, se para ser canônico tem que ser apostólico, tem que estar de conformidade com as Escrituras e tem que ter sido aceito desde o princípio? Não. O cânon não foi estabelecido pela igreja. Deus esteve atuando da mesma forma como Ele atuou no processo de elaboração dos livros, Ele atuou em direcionar a igreja para aquilo que tinha o selo da inspiração divina, da autoridade divina. O Sr. White fala, a Bíblia e a Bíblia tão só deve ser o nosso credo. Nossos próprios pontos de vista e ideias não devem controlar nossos esforços. O homem é falível. Não somos nós que vamos definir o que é inspirado e o que não é, o que é canônico, o que não é, o que é autoritativo e o que não é. O homem é falível, mas a palavra de Deus é infalível. Ela diz, ergamos o estandarte no qual está escrito a Bíblia, nossa regra de fé e prática. Vindo da Sra. White, uma declaração como essa é muito significativa. A verdade é que a Sra. White, a vida inteira, seu ministério inteiro, enfatizou a suficiência e a autoridade das Escrituras. No seu primeiro livro, Primeiros Escritos, ela já diz isso. E ao longo de seu ministério, nós vamos encontrar várias citações no Mensagens Escolhidas, várias citações no Grande Conflito. Na sua última aparição pública, perante uma sessão da Conferência Geral, a Sra. White pregou um sermão. E aí ela volta para a sua cadeira. Antes de se assentar, ela volta para o púlpito. Ela levanta a sua Bíblia. E ela diz, irmãos e irmãs, recomendo-vos este livro. E então ela se assenta. A suficiência e a autoridade da palavra de Deus. Mais tarde eu vou falar um pouquinho mais sobre a autoridade de Ellen White, ou a relação que existe. Queridos,
Nós vivemos momentos difíceis. Pessoas estão minimizando, atacando, tentando destruir a autoridade da Bíblia. Se nós começarmos a dizer o que é inspirado, o que não é, o que é autoritativo, o que não é, então pode não sobrar nada. Pode não sobrar nada. Porque se a Bíblia não é autoritativa em tudo que ela diz, ela pode não ser em nada do que ela diz. Diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jesus disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A questão não é o que a Bíblia é, ou de onde ela vem. A questão é se nós estamos permitindo com que Deus nos santifique na verdade. A questão é como nós vamos responder. Lembram-se da parábola do semeador? Algumas sementes caem à beira do caminho. As aves comem. Jesus explica. São pessoas que ouvem, mas não compreendem. Um negócio ali. Depois existem aquelas sementes que caem em solo rochoso, pouca terra, pouca raiz. Jesus diz: recebe com alegria, mas não resiste à perseguição. Existem aquelas sementes que caem entre os espinhos sufocam. Jesus fala: os cuidados do mundo sufocam. Existem aquelas sementes que caem na boa terra. Essas frutificam. Jesus explica: aqueles que ouvem, atendem e compreendem. Queridos, no fim de tudo, depende de como nós vamos reagir. Depende da nossa resposta individual. Que tipo de solo somos nós? Que tipo de solo? A beira do caminho, solo rochoso, espinhos, ou a boa terra? A Bíblia é o que é, independentemente do que eu pense dela. Agora, ela só o será para mim, se eu for a boa terra. Permitir com que esta palavra frutifique na minha vida. Permitir com que o Espírito Santo nos santifique na verdade, na palavra de Deus, que é a verdade. Se a Bíblia continuar sendo lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, nós seremos abençoados, ricamente abençoados. Que Deus nos abençoe a todos. Amém.